Bom dia, é Carol, de novo eu, né? Sempre tem que fazer um vídeo de complemento. Eu estava falando com uma pessoa conhecida e a pessoa me disse, mas a Terra é governada pelos homens. Onilé, Onilé, a Mãe Terra. Quando os orixás foram todos eles chamados para ver quem governaria o mundo recém-criado, este planetinha que nós vivemos, né, o qual a gente é nossa casa e devemos respeitá-lo. Todos os orixás botaram suas melhores vestes, suas joias, suas indumentárias e chegando no palácio de Olorum, Eleolorum, na casa do céu, na casa de Olorum, todos disseram o porquê governariam melhor, né? Porque seriam melhor Ijobá, Ijobá e E, os governadores da terra. Né? Então, cada um apresentou a sua tese, né? Desde Exu até Oxalá, e, e Olorum, sabiamente, procurava por sua filha, uma de suas filhas mais queridas, e encontrou ela em uma grande cova ao lado do seu trono, vestida de terra. Era Onile. Onile era tímida, reservada, delicada, humilde, simples e poderosa. Ela é a deusa que governa a terra, governa toda a crosta terrestre, governa o profundo, onde existe crosta nos oceanos, e então essa grande Yabá é a responsável pela terra. O Batalá, ao recolher matéria para criar o humano, segundo o mito iorubá, né, primeiro construiu de pedra, Okutá, pedra, sendo que Otá é inimigo, Okutá é pedra. Mas eles não tinham mobilidade, não tinham nada. Então ele passou a fazê-los de madeira, igui, madeira de árvore, igui. Né? E também não teve muito sucesso e satisfação na sua criação. Então ele pediu que os orixás viessem ao Aie procurar uma matéria maleável a qual ele poderia construir os humanos. Todos os orixás vieram até a terra buscar a terra e falharam. E nessa falha, diziam que o Onile não queria entregar sua matéria, que era parte dela. Então Iku, o orixá, também chamado de morte, Iku, veio até o Aie, veio até a terra, e retornou com a matéria. Todos disseram que Iku era insensível, era cruel, que teria arrancado de Onilé sem pedir. Né? Que isso era uma coisa errada, porque todos queriam fazer parte da criação. Né? Iku entrou em acordo com Onile. Ele levava a matéria, ao qual Olodumare, ou Batalá, construía os corpos, Olorum soprava Emi, o hálito divino, dando vida e plasticidade orgânica a essas criaturas, os humanos. E então o acordo de Iku era que no momento em que o Emi retornasse a Olorum, voltar para casa, né? Voltamos para casa, voltamos para o seio daquele que nos deu vida, Olorum, a matéria se decomporia e faria parte de volta de Onilé. Onilé continuava sendo dona da matéria-prima da construção dos humanos. Então, consequentemente,
mãe de todos os habitantes que viveram, que vivem e que viverão sobre a terra. Todas as criaturas vivas fazem parte do seio de Onilé, a deusa da criação. Iba Onilé, Iba Orixá, Onilé Mojubau, meus respeitos a Onilé, eu saúdo Onilé, senhora da criação da terra. Ao ser construído esse plano, vieram as hordas das Iabás, primeiro junto com Odudua, Iagbadu, Iapupá, a mãe do vermelho, Iaibo, a mãe da floresta, a mãe dos animais, e aí nasceram todas as coisas. Seu primeiro filho criado foi Exu, ao qual ela chama de Yangui, cujo pai, Ifá, senhor dos destinos, o chama de Oxetura. E é o único que pode ver a face de Olodumaré sem que ele esteja escondido atrás das brumas de milhões de megatons no Orum. Orum não é um lugar, é o todo, é o espaço. Alé, a terra, Nilé, onde vivemos, casa da terra, pertence a Iá Onilé, mãe de todas as coisas. Suas oferendas são frutos da terra, de todas as coisas que a terra produz e que produzem ou não semente, que se autopolinizam ou que são polinizadas pelo elemento masculino. Então, existe o equilíbrio através do nascimento do plano Aie, com a deusa Onilé, aonde as cortes vieram para o mundo. Iaoduduá, irmã de Obatalá, Iagbadu, senhora da grande cabaça, cabaça que contém a vida. A orixá mais antiga no culto e no plano do orixá, porque foi a primeira que veio residir no Aie após Onilé estar aqui. Veio também Iakun, senhora do profundo do oceano, senhora de todas as algas, senhora que providenciou o oxigênio para então Oiá governar sobre o movimento dos ares. A água doce, né, pertence a Oxum, a Obá, a Otim, a Euá. Cada Iabá tem um papel muito importante. Obá, a persistência, a luta e a vitória sobre todas as intempéries. Então, as grandes Iabás, no dia de hoje, vamos cultuá-las, vamos agraciá-las, vamos dedicar um adurá, uma oração, um orim, fazer uma louvação, uma exaltação, ou ao menos um mojubá, né? Meus respeitos, grandes senhoras da criação. Se diz que, eu já vi muitos homens, né, dizerem, devo nada para ela. Não, não deve nem nada para sua mãe, imagine, né? Só a tua vida na face da terra. Respeite isso, né? Respeite aquilo que lhe foi dado. O Emi, que Olorum lhe deu, precisou ter um receptáculo. Esse receptáculo veio de nossa grande mãe, Terra, Onilé. Depois, com a passagem do tempo e eventos políticos, em África principalmente, os homens tomaram o poder e foram dedicados o culto da terra aos orixás masculinos, né? E chamamos então de Onilé, né? Os senhores que governam a terra. Todos os orixás masculinos, então não existe uma definição de um orixá para Onilé. Então ali temos Orô, temos Isucobi, Obaluaê, Omulu, Jagum, Oxumare, Exu, Xangô, né? Inclusive todos se autodenominam senhores da terra, né? Sendo Exu o primeiro que transitou sobre a crosta terrestre, deu luz a Ibeje, Ibeje, a própria vida, né? Os gêmeos poderosos do Orum vieram através de Exu,
que deram luz aos macacos. E aos macacos, nossos irmãos simioides, nascemos nós, humanos, se assim dá para dizer. Quando foi construído tudo isso, Iemonjá, senhora da sanidade dos hemisférios cerebrais. Ajalá, orixá masculino, construtor dos oris, aonde vivem o poder, vivem o Eleedá, a casa do poder. Mas Oxum é a senhora do raciocínio. Né? Obá da coragem, Oiá, o cérebro trino primordial, aonde temos o nosso sistema límbico, Euá, a possibilidade de sonharmos, Otim, a possibilidade de intencionarmos as partículas de desenvolvimento aonde a mulher, Otim é extremamente feminino e dócil e agressivo, né? É a dona do entendimento entre o homem e a mulher. Nanã, aquela que preside todos os cultos onde são dedicados aos orixás femininos. Né? Obá, senhora de Lecó, senhora do culto feminino de Lecó. Oxum, senhora do culto de Yami Oxorungá, aonde participam Euá, Obá, Otim, Yaxabim, que também é muito pouco falada no Brasil, Yaxabim, que seria a mãe de Xangô, seria a senhora esposa do rei Odudu, senhor da grande pele negra, que veio viver na Nigéria e construiu o Estado-país de Ilé-Ifé, a terra do amor, onde ele recebia todas as criaturas, vindo então ele de Meca, terra dos 1000 deuses, depois que invadida pelos islâmicos, veio residir aonde construiu a cidade de Ilé-Ifé, cujo ano de 3800 e algo. Né? Conta-se alguns achados arqueológicos e algumas histórias que o ano Yorubá é 10.800 e alguma coisa, sendo que a fundação de Ilé-Ifé foi em 3000 e alguma coisa. Né? Tem umas incongruências de data, mas assim, nós e Baorixás, né, louvamos e louvaremos sempre a parte da espiritualidade disso, mas isso não nos torna burro, aonde a gente possa esquecer que os eventos históricos acontecem e mensurá-los. Então, isso é o raciocínio que Oxum nos dá. Né? Senhora da diplomacia, cada caminho de Oxum tem a senhora do castelo, tem a senhora da recepção das pessoas, que seria a Oxum que recepciona os convidados do rei, da grande rainha Oxum, e a Igimun, a mãe dos Otás, onde ninguém pode ser feito no axé sem os Otás dessa mãe, e assim por diante. Então vamos hoje, Dia da Mulher, vermos nos nossos orixás femininos inspiração e fonte de respeito a esse grupo de grande poder e o grupo aonde nós devemos nossas vidas. Então, assim, tô enchendo muita linguiça, tô falando muita abobrinha? Sim, talvez, né? Mas a alegria de poder falar coisas incongruentes às vezes também é divertida. Isso quem nos dá é uma parte do eixo fêmea. Em África não é mais reconhecido o eixo fêmea nem mesmo nas sociedades gelédés, né? Porque diz que Exu seria único. Exu acasalado, isso se ouve nos mitos, ouvi por aí, nos mitos que Exu acasalado deu luz aos humanos. Né? Ele acasalou com quem? Exu fêmea. No Batuque se respeita vários orixás chamados Darã, Nirá, Dirã, Nidê, Nupê, deusa Nupê, Dirá, que são mulheres que vivem na casa da rua. Né? Então são consideradas Exu fêmea. A Adagambará
faz a juntó com o Exu e é uma qualidade de Oiá. Então vamos levar em consideração que é a Oiá sendo a senhora da volúpia e prazer, acasaladamente com Exu, nesse caminho de Darã, Funiquedarã, Funmiquedarã está ao meu redor, né? Ela teria dado a luz à humanidade. Então, não somos geneticamente e organicamente capazes de nos autoprocriar. O único que se autoprocria é o Ibi, o caracol, que é símbolo de Oxalá, de Obatalá e de Olorum, porque ele tem as duas protogêneses aonde ele se autoprocriaria. Mas mesmo assim, os caracóis preferem o ato para fazer o fato, que somos nós. Então, assim, Ibi também significa família, significa a Shobi, por exemplo, roupa de família, Ilebi, né, casa de família, Ibilé Axé, né, casa de raiz. Né. As mulheres, com o tempo e com as culturas da autossupremação masculina, como também aconteceu quando as orixás vieram para o mundo, né, tomaram o poder. Mas o poder de construir a vida ainda permanece sendo delas, bebê. Né? Há todas as mulheres que viveram como homens, sustentando suas famílias, sustentando seus filhos, que abdicaram muitas vezes da sua feminilidade para poder executar a sua tarefa de se sacrificar e auto-sacrificar por seus filhos. Todas as Iabás têm grandes histórias sobre isso, principalmente Oiá, Euá, Obá, Iemonjá, Oxum, Nanã, Otim, Yaxabim e aí por diante. Né? Elas têm esse poder. Né? O leão pode ser o rei da floresta, mas as leoas são as grandes caçadoras. A matriarca do bando, que é a elefanta, né? As pessoas dizem elefoa, mas a palavra não existe, é elefanta. Né? A elefanta, o símbolo da memória, o símbolo daqueles que sempre vão encontrar seu caminho, né? Pertence ao Odudua, pertence ao Obá, guerreira que ninguém confronta, porque é como um elefante ensandecido na floresta, o qual ela venceu, né? A Janaku, né? A Yaobá, a La Janaku, senhora que possui o elefante, porque ela o dominou, derrubando ele, para ver como a mulher era danada. Olhar a senhora da paixão, senhora do fogo, fogo da vida, dona do cérebro trino. Então, assim, gente, vamos ouvir histórias assim, sempre tendenciosas do poder masculino sobre as coisas. Mas assim como o Ossan, que é um lixo masculino, né, entregou, não, ele roubaram as folhas dele. Todos têm suas folhas, mas ele continua sendo o dono do Ofó que a desperta. Assim como os homens podem ter o poder sobre todas as coisas, ter o poder sobre a terra, mas as mulheres ainda são as donas. Então existem centenas de histórias, busquem, se identifiquem, se centralizem nesse universo mágico. Entender o redor é entender a si próprio. Isso faz com que a nossa gene feminina, nosso XY, predomine. Respeito, coragem, fé, entrega, resiliência. Isso ensinam as nossas Iabás, nossas mães, porque todas as tiveram. Algumas um pouco ausente, algumas mais presentes, mas todos nascemos. Né? E se todos Ibi, precisamos de uma Alpirim para ter nascido. Respeitar é importante.
Africanos e africanas de todas as cores, de todas as partes do mundo, não só nascidos na África, como nascidos em qualquer parte do mundo, unidos no axé, que o axé esteja com vocês nesse grande dia de saudar as mulheres. Axé.